O tema da mensagem de hoje é deserto, a faculdade de Deus. Repita comigo: deserto, a faculdade de Deus. Glória a Deus. Sabe, meu amado, que Deus tem uma maneira própria de nos ensinar. A mesma coisa quando estamos passando por alguma situação difícil, né? Ou sendo um pouco radicais, quando criança, os nossos pais nos levam a um certo deserto, e nesse deserto às vezes nos puxa a orelha, em alguns casos até mesmo tomam as palmadas, amém? Deserto dói, diz para a pessoa que está ao seu lado: o deserto dói. Glória a Deus. Oséias capítulo 2, versículo 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Vamos ver todos juntos? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, queremos neste momento, Senhor, ouvir a Tua voz. A saber, Pai, que quem nos levou ao deserto não foi o diabo, e sim o Todo-Poderoso. Porque é no deserto que o Senhor trata conosco, é no deserto que o Senhor fala com cada um, é no deserto que o Senhor nos ensina. No nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, amém, nós observamos que grandes homens de Deus, que foram tratados, que foram consolidados pelo próprio Espírito Santo, eles se tornaram grandes conquistadores, mas que eles tiveram uma trajetória difícil. Dentre eles, Moisés, Gideão, Josué, o profeta Elias, o próprio Jesus, foram tratados lá no deserto. Deserto é lugar onde nós podemos chamar de terra de ninguém. Deserto é lugar onde filho chora e mãe não vê. Deserto é lugar onde nós nos sentimos angustiados, choramos e não temos a quem reclamar. Mas todos esses homens, amados, tendo um coração diferente de todos, sabe? Eles conseguiram perceber de várias maneiras como Deus quer tratar conosco. E às vezes Deus nos trata num deserto que não é um deserto que vai nos colocar longe de tudo e de todos. Quer ver Deus conhecer o coração do homem, mostrar para o homem qual é o seu coração? Basta Deus te dar duas coisas: dinheiro e fama. Tem pessoas que são muito humildes, até o dia que tem uma certa fama, ou que ele recebe uma quantidade de dinheiro e esse dinheiro sobe a cabeça. Às vezes o deserto de algumas pessoas não é lá no hospital, sabe, doente, enfermo, aonde ninguém está vendo, aonde talvez ele vê as pessoas que vão ver ele chorando, gemendo de dor, são apenas os funcionários daquele hospital. Tem gente que está no deserto com dinheiro no bolso, aparentemente você diz assim: meu Deus, um deserto como esse eu quero. É apenas o tempo de Deus tratar o nosso caráter. Bem sabemos, amado, que existe também o deserto da desobediência, e este costuma matar. Primeiro, o agir de Deus no deserto. Oséias 2,14, o Senhor diz assim: eu fiz o quê? Te atrairei, e eu, o Senhor, o levarei para onde? Para o deserto, e falarei ao teu coração. Por muitas vezes Deus quer falar conosco no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no teu casamento, no teu relacionamento, na tua intimidade com Deus, mas você está tão ocupado. Não, eu estou trabalhando muito, eu estou correndo bastante, eu estou fazendo uma série de coisas, sabe, eu não tenho tempo. Às vezes Deus fala comigo, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que pagar a conta, e o Senhor está dizendo: ô, quero falar com você. Peraí, Deus, agora não, agora eu tenho que trabalhar, não tem ninguém para pagar minhas contas, é eu e eu mesmo.
O Senhor diz a ela: eu quero falar com você e acabou. Você não tem tempo para falar comigo? Você não tem tempo para ouvir a minha voz? Eu tento te trazer para a igreja, e no momento que eu quero falar contigo, você está indo para o banheiro, quer tomar água, está distraído, está mexendo no celular, está mandando SMS, ou talvez alguém chegou na tua casa. Espera, porque eu vou te levar para um lugar que só eu sei. E esse endereço eu não darei a ninguém, porque esse lugar chama-se deserto. Nem Jesus ficou livre no deserto. A Bíblia diz que quem levou Jesus para até no deserto e ser tentado pelo diabo não foi Satanás, porque Satanás não tinha poder de levar ele para o deserto. Mas foi quem? O Espírito Santo. Repita comigo: deserto é lugar, de tratamento. Eu preciso ser tratado. Amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo? O texto diz assim: eu atrairei e te levarei ao deserto. Ele diz: eu falarei ao teu coração. Por quê? Porque deserto, amado, é o lugar onde ficamos com o coração sensível. Quer ver aquele crente durão de coração, que não se dobra, não pede perdão para ninguém? Já viu aquelas pessoas? Não, se quiser que venha até a mim pedir perdão, eu não vou me rebaixar. Já me querendo falar isso, rebaixamento. Eu não vou me rebaixar, pastor. Foi ele que começou, que se exploda. Sabe? Eu não tenho o que fazer da minha cara pandeiro. Eu já dei um lado, dei um outro, agora todo dia, virou festa. Não vou me rebaixar, não. Se quiser que venha a mim, Deus diz assim: escuta, eu te ensinei que se preciso for da outra face, dê. Se preciso, você perdoa 70 vezes 7 no mesmo dia, o mesmo pecado, a mesma situação. Mas se você está com o coração duro, eu vou te levar para um lugar onde seu coração vai ficar molinho, como uma gelatina, firme, mas mole. Esse lugar chama-se deserto. Tem gente, meu amado, que no deserto passa aquele momento que fala com Deus, que ora a Deus, que procura a Deus em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é lugar, que diz: olha, ali vai ter uma vigília fervorosa, e diz: eu vou lá porque eu preciso sentir Deus. E não sente absolutamente nada. O profeta uma vez disse: Deus, parece que o céu cerrou e eu não consigo ouvir a tua voz. O pior deserto é quando Deus se cala. Mas eu quero te garantir que quando Deus está calado é porque Ele está trabalhando no seu coração. Às vezes nós queremos culpar a igreja, às vezes nós queremos culpar as pessoas que estão do lado, às vezes nós queremos culpar a situação, queremos culpar o pastor, queremos culpar a nós mesmos, queremos culpar a Deus porque Ele já não te ouve mais e você não sente a presença dEle. E o Senhor diz: ninguém tem culpa, o único que tem culpa é você, porque quando eu quis e tinha intimidade para falar contigo, você disse que não tinha tempo, que depois eu faço, que depois eu vejo. Mas quando Deus chama, Ele não aceita não por resposta. Amém. Segundo, primeiro passo de um conquistador. Repita: o primeiro passo é passar pela faculdade de Deus. E esta faculdade chama-se deserto. Meu irmão, é possível um médico se tornar médico, por mais que ele estudou nas melhores escolas, né? No ensino fundamental, e chegou até próximo da faculdade, mas ele disse assim: não, meu pai é médico, eu já sei de tudo, trabalhei com ele muito tempo, ele vai ser reconhecido como médico se ele não fizer uma faculdade de medicina? Não. É fácil fazer uma faculdade, além do custo? Não. Não é assim: olha, eu estou pagando e pelo fato de estar pagando eu vou passar de ano. No caso de medicina não tem isso, porque é um risco muito grande. Você vai lidar com vidas. Amém? Você precisa realmente lidar com pessoas, e essas pessoas têm uma vida a zelar. Meu amado, Deus, quando Ele nos coloca no deserto, é porque Deus quer te fazer um conquistador. Grandes homens que passaram pelo deserto, muitos deles não foi porque endureceu o coração e não deixou Deus falar, mas Deus o levou para lá, porque lá Deus disse assim: olha, tem coisa que eu preciso
Jesus, quando estava com seus discípulos, certa vez ele disse: Senhor, nós somos envergonhados, expulsamos o demônio não saiu. Jesus tirou eles do lugar onde estavam e a caminho de casa disse: escuta, agora deixa eu falar um negócio para vocês, porque eu não quero falar na frente de todo mundo, porque vocês não têm costume, mas a partir de hoje vocês vão ter. Esta casta de demônio só sai com jejum e oração. E vocês, é claro que ele não disse essas palavras, mas ele disse algo semelhante: vocês ficam pegando carona comigo. Vocês ficam tentando, sabe, ver os demônios irem embora, as pessoas sendo curadas do meu lado. Ser curado, ser abençoado do lado de Jesus é fácil. Eu quero ver na hora de você fazer. Se não for com jejum, se não for com oração, se não for com clamor, não vai adiantar. E às vezes nós costumamos ver, meu irmão, outras pessoas fazendo e queremos criticar, dizendo: se fosse eu, fazia melhor. Eu quero ver o dia que o Senhor te colocar lá e vai dizer: agora você vai ter que jejuar e orar bastante para você chegar pelo menos ao pé daquele que está aí realizando esse trabalho de todo o coração. Jesus, ele disse para os seus discípulos: se não for jejum, se não for oração, vocês vão entrar no deserto. Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele teve que ir para o deserto para falar com o Pai. Ele teve que chorar, ele teve que clamar, ele teve que verdadeiramente sentir a presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que quando Deus nos leva para o deserto, é porque Ele quer que nós sejamos conquistadores, como o alpinista. Ele não sobe a montanha acompanhado, ele sobe as montanhas sozinho, e ele confia tão somente no Senhor. Ele precisa passar todos os riscos para chegar lá e alcançar. Deus, quando nos leva para o deserto, Ele nos leva para um lugar onde não tem nada. Amém? A Bíblia fala de uma mulher que foi no deserto junto com o teu filho. E essa mulher, ela morava numa casa confortável junto com Sara e Abraão. E um dia ela foi despedida. E ela foi despedida porque ela achou que estava em cima da carne seca. Sabe aquele momento que você diz: não, eu estou bem, graças a Deus, não me falta nada, tenho um bom emprego, tenho um bom carro, meus filhos são todos formados, já estudados, ou seja, comigo não tem o que acontecer porque eu estou firmado na rocha. Ela também pensava assim. Essa mulher, ela tinha um filho, e esse filho era do patrão, que houve uma aliança entre ela e a patroa, até o dia que ela debochou do filho da patroa, e a patroa disse para o teu esposo: despeça essa mulher. Não é como hoje que uma mulher, amada, que era governanta da casa, é despedida e tem o seu currículo, uma carteira registrada, e vai ficar uns meses desempregado, sabe? Porque ela tem lá, ela paga o INSS, ela vai ter o seu salário pelo menos por 5 meses. Naquela época não, primeiro que mulher não trabalhava. Ela foi despedida e foi para o deserto. A Bíblia diz que ela sai andando com uma criança. O pão acabou, a água acabou e ela estava esperando a morte. Mas Deus queria dar um tempo de atitude, de virtude, de bênção, de conquista para a vida desta mulher. E Deus precisou levar ela para o deserto, porque lá no deserto ela aprendeu a clamar. Lá no deserto ela aprendeu a orar. Tem gente que ora pedindo carona, se faz um círculo de oração para orar e diz: ora você, irmão, ora aí por nós. E fica pegando carona, e quando a gente pega carona, Deus nos coloca numa situação: ou você aprende a orar, ou tu morre no deserto. Essa mulher aprendeu a orar, ela aprendeu a clamar, ela aprendeu a chorar aos pés do Senhor. Sabe o que aconteceu com ela? Foi abençoada pelo Todo-Poderoso, porque Ele não desampara ninguém. E ela se tornou uma mulher próspera. Sabe, meu amado, cada dia nós necessitamos de um milagre, mas sabe que as suas maiores experiências serão no deserto. Quando você achar que está bem, Deus te leva para o deserto. Terceiro, no deserto revelamos quem somos realmente. Através de quê, pastor? Através das nossas atitudes. Eu já vi pessoas passar financeiramente tão apertado, de não ter dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, que mês a mês fica naquela briga: meu Deus, a Eletropaulo está chegando e vai cortar a minha água, vai cortar a minha luz, sabe? Eu não tenho dinheiro mal para pagar as contas, e isso virou uma bola de neve.
Deus permitiu isso para que essa pessoa parasse e pensasse: aonde eu estou errando? Algumas pessoas não são porque não são dizimistas, não são judeus, não são primiciantes, mas é porque são consumistas demais. Ganha 100 e gasta 300. Olha no seu extrato no banco, tem lá R$1.000 que é o seu salário, e 3.000 é o seu limite. Ela olha no final 4.000, diz: olha que bênção, eu tenho 4.000 no banco. Estoura os 4.000. Matematicamente não tem como ela, ganhando R$1.000, vai conseguir pagar juros e quitar essa dívida de 4. Ela vai lá no banco e faz um papagaio. O papagaio é aquelas prestações suaves e 48, né? Para pagar aquilo. Então ela já está, 1.000 já não é mais dela. Se ela for pagar todos os tributos que a Bíblia ensina, já não é mais dela. Ela tem água, luz, telefone, comida, enfim, o gasto que ela tiver. Mais a prestação que antes não tinha. Ela diz: ufa, graças a Deus eu me libertei disso. Libertou nada, você está preso por 48 meses. E se você não pagar na metade do caminho, você achar que já pagou a metade, o banco que se liga, o banco simplesmente volta todos os juros embutidos, porque para banco é assim, entendeu? E você volta a estaca zero. Moral da história, meu irmão: nós precisamos andar direito. Tem um ditado que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Todos os dias nós estamos correndo, lutando, brigando, repreendendo todos os inimigos que tentam te tragar. Amém? Mas quando eu estava no mundo, pastor, essas coisas não me aconteciam. Claro, você estava nas mãos de Satanás, e tudo quem te dava era ele. Ele te dava, ele te roubava, e você vivia no engano. Hoje você está nos caminhos do Senhor, e o diabo quer que você se revolta com Deus. De que maneira? Falando mal. Poxa, eu estou na casa do Senhor, o que adianta? Eu não estou sendo abençoado. É o diabo que te rouba e Deus é o culpado, para que você volte para o mundo. Eu já ouvi pessoas dizer assim: nossa, depois que eu saí da igreja, minha vida melhorou. Verdade. Você também já deve ter escutado isso. Melhorou, nossa, agora está tudo bem. Um engano. O primeiro mês, aí entra no deserto do capeta. Esse é terrível. O deserto de Satanás, ele não ajuda em nada, ele não transforma em nada, ele não molda caráter, mas ele te deixa como um mendigo jogado na sarjeta, e a pessoa não tem força mais de sobreviver, se não for a misericórdia do Senhor. Não vemos, amado, problemas da forma que eles são, mas sim vemos os problemas da forma que ele precisa ser. Eu sei que o problema existe, eu tenho que ir atrás e resolver. Amém? Se eu sou um conquistador, o passo que eu tenho que dar, está o deserto no meio, vou passar pelo deserto, como diz o Lázaro, vou passar pela prova dando glória a Deus. Não pense que Deus errou o caminho ou o itinerário quando você entrou no deserto, não. Oh meu Deus, eu estava lá na igreja, o irmão Ricardo sentado do meu lado, o anjo veio e entregou a prova do deserto. Acho que ele pensou que eu sou parecido com o Ricardo, em vez de entregar para o Ricardo, ele olhou para mim e falou: e eu estou agora com essa luta? Oh amado, não existe isso. Deus não erra de endereço, e nem você é coitadinho. Eu quero te dizer o seguinte: o deserto na tua vida será bênção, porque lá o Senhor formará o teu caráter e vai te colocar de pé. Grandes homens passaram por lá. 4. Liberte-se do passado. Números 11:4 diz assim: pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, da cebola e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão maná diante dos nossos olhos. O povo estava no deserto, eles tinham que passar o deserto em quantos dias? 40 dias. Eles demoraram? Na verdade, eles tinham que demorar no máximo 40 dias, mas pela história diz o seguinte: de 4 a 11 dias eles atravessariam o deserto. Mas porque eles começaram a murmurar, Deus deixou eles ficar 40 anos no deserto. Está amarrado ficar 40 anos. Teve uns, irmãos, que morreram no deserto, que se levantaram contra Moisés. As grandes obras de Moisés aconteceram no deserto. Não pense você que o líder que era Moisés também não estava no deserto com o povo, só que Moisés tinha intimidade de falar com Deus face a face. E o povo, quando ouvia a voz de Deus,
cebola. Aqui só tem maná. Só tem maná todo dia, maná. 40 anos comendo maná. Eu estou há mais de 40 anos comendo arroz e feijão e é o meu maná de cada dia. E o dia que não tem a gente sente falta, não é verdade? Às vezes minha esposa fala assim, não vamos fazer janta, não, vamos comer uma pizza. Eu falo, ai meu Deus, amém, mas eu prefiro arroz e feijão. Vamos comer um salgado, amém, mas eu prefiro arroz e feijão. Mais arroz, vamos chegar a feijão. Meu maná é o arroz. E o maná naquela época era como semente de coentro. Alguns torravam, outros cozinhavam, né? Outros ferviam. E o maná era assim, amado, era o pão que descia do céu. Conforme eles comiam o maná se transformava no sabor que eles queriam comer. Exemplo, aquele dia eles estavam com vontade de comer picanha mal passada. Oh glória! Eles pegavam o maná, começavam a comer, e dentro deles era como se eles tivessem este sabor, não exatamente da picanha, estou exagerando um pouco, né? Mas o maná, ele era a provisão de cada dia. Ele não tinha o mesmo sabor todos os dias. Ele se transformava. Então não era 40 anos comendo a mesma coisa. Mas Deus podia mudar a história, só não mudou por causa da murmuração. Repita comigo, o deserto, ele só se torna eficaz quando não há murmuração. Quando há murmuração, irmão, ele prolonga. Você tinha que passar pelo deserto talvez um mês na sua vida. Tem gente que já está entrando no segundo ano e está lá, firme e forte, murmurando, reclamando, falando mal de todo mundo é culpado, menos ele ou ela. E o Senhor diz, enquanto você não aprender, enquanto o seu caráter não for formado, você vai continuar no deserto. Amém? Eles tinham o desejo de alho, de cebola, era mais forte do que o desejo da terra que emanava leite e mel. O Senhor disse, mais à frente, uma terra que emana leite e mel, uma terra que tudo dá, tudo é muito grande, tudo é muito próximo, tudo é muito bonito. E quando eles chegaram nessa terra, depois de muito tempo, eles olharam para essa terra e disseram, lá realmente é lindo, mas lá tem cada gigante enorme. Às vezes nós olhamos e alguém diz o seguinte, Deus abriu uma porta para você de emprego, onde você vai ganhar tanto. Você fala, glória a Deus, mas o que eu vou ter que fazer? Olha, você vai ter que trabalhar de domingo a domingo, de tal hora a tal hora, carregando pedra. Mas Deus prefere deixar esse dinheiro de lado, mas pedra eu vou carregar. Você começa carregando as pedras, e depois Deus transforma, porque aquilo que Deus dá é presente, não é fardo. Aparentemente o diabo diz, é fardo que você vai fazer. E coloca esse fardo como grandes pedras que você tem que carregar, e você diz, eu não consigo, pastor, eu não vou, dar conta disso. Mas olha o que diz em Isaías capítulo 43, 19, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus vai colocar caminhos no deserto e rios no ermo, porque Ele vai fazer novas coisas. Para de reclamar que você está no deserto, para de reclamar que você está sofrendo, para de reclamar que a bênção não chegou, para de murmurar porque as coisas não estão acontecendo segundo os teus olhos gostariam de ver. Mas entenda, Deus está no controle. Tem coisas, amado, que eu gostaria que caminhasse um pouco mais rápido do que está. Mas eu aprendi uma coisa, o dia que eu parar para ficar reclamando e murmurando e falando para o Ricardo, para a Flor, para a Maria, para o Joaquim e para a Tereza, a minha vida, como muita gente faz, todo mundo sabe da sua vida, depois fala assim, não sei, as pessoas ficam falando mal de mim, claro, se é para a tua vida, é para todo mundo. Se eu começo a falar da minha vida para as pessoas, eu estou dizendo para elas da seguinte maneira, o que você acha? De repente o que ela acha não vai me agradar, mas eu abri a minha vida. E se eu abrir, eu tenho que estar com meus ouvidos prontos para ouvir ou uma crítica construtiva ou destrutiva. E detalhe, essa pessoa também vai se achar no direito de sair comentando com outros, dizendo, olha, a vida do irmão ou da irmã está acontecendo isso. E o que você acha? E essa pessoa vai dizer, olha, eu não sei, mas eu vou perguntar para a irmã Tereza o que ela acha. A irmã Tereza fala com o marido fala com o filho fala com o amigo chega até você e diz assim, escuta, eu fiquei
sabendo que você perguntou isso, quer dizer, a coisa já mudou. E aí o diabo coloca no teu coração, tá vendo? Ninguém te ama, ninguém te quer, as pessoas falam mal de você. Não é, amado, você tem que abrir a boca para falar com ele. E mais ninguém. Se o teu problema é de saúde, fale com um médico especialista naquela área. Se acha que está com problema de coração, vá ao cardiologista. Não procura um dentista, se acha que é a mesma coisa. Ah, não, mas eu tenho um amigo que ele é veterinário. É médico, a mesma coisa, pastor. A única coisa que ele cuida de cachorro. Eu vou perguntar para ele. Ele vai colocar a posição dele por educação. Olha, eu acho melhor você procurar um cardiologista. Mas alguém que eu conheci, né? Tinha um cachorro Rottweiler, o coração dele é mais ou menos o tamanho do seu. E ele tomava esse remédio, sei lá, você que sabe. E a outra então vai lá e toma. Sabe por quê? Porque as perguntas e as respostas não conferem. Você precisa de Deus e confiar tão somente nele. Deus fica nessa história dizendo: eu quero chamar para falar contigo, eu quero ter uma intimidade contigo. Você tem com qualquer pessoa, menos comigo. Meu irmão, livre-se da prisão, da síndrome do eu não posso, eu não vou conseguir. Acredite que o Senhor te fez um vencedor. Amém? Sabe qual dia que o Senhor te deu a vitória? O dia que você nasceu, porque Ele disse: tu serás o meu filho. Amém? Eu conheci uma história, não cheguei a conhecer essa pessoa, de uma família muito bem de vida, que tinha um filho que era, se eu não me engano, não sei se era médico ou era advogado, muito bem conceituado. Era só 2 filhos. E o outro era hippie. O hippie vivia na Praça da República, não sei se ainda tem, mas antigamente uma feirinha onde tinha muitos hippies, né? E ele vivia lá, tudo sujo, com o cabelo parecendo uma corda, não sei o nome daquilo, acho que é Rastafari, como que chama aquilo? Treco, né? Seria a palavra mais correta. Aqui não é um treco que põe no cabelo, porque tem aspecto de sujeira, não tem? Eu acho que se entrar um piolho ali, ele faz a festa. Quem consegue achar? Ninguém, porque está com treco no cabelo. Não é trecho, é treco. E a vez as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, que família é essa? Que um coloca lá em cima, tem um escritório só para ele, anda de carrão, e o pai ama esse e não ama aquele coitadinho que para sobreviver tem que ir para a feira hippie, com o cabelo horroroso daquele, sabe, fedendo, não gostava de tomar banho. Aí alguém dizia: por que essa família tão bem conceituada, este homem que diz ser uma pessoa tão boa ou coisa parecida, tem um filho nesta condição? É muito fácil. Mas esse homem que vivia com esse treco no cabelo, ele dizia para o pai, sei lá que revolta que ele tinha, que ele não precisava do dinheiro do pai e que ele ia viver com as suas próprias custas. O pai tentou por muitas vezes, lutou, tentou internar, achando que o problema dele era algum problema psicológico, que não era. Ele tinha inveja do outro irmão. Ele tinha inveja dos propósitos do irmão. Então ele começou a se lançar em ser o oposto. Sabe, tem crente que é assim, irmão. Outras pessoas estão andando, estão prosperando, estão caminhando, Deus está abençoando, é a mesma igreja, é o mesmo pastor, é a mesma palavra, é o mesmo ensino, é a mesma unção, mas uns andam e outros ficam para trás, dizendo: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, as coisas não acontecem comigo. E o Senhor diz: então vá para o deserto, fique lá. Mais à frente, os pai e a mãe vieram a falecer. E aí então, ele resolveu dar valor aos pais que tinha depois da morte e voltou a ser uma pessoa normal. Hoje eu não sei como está, não conheço mais a história, mas até a época que eu sabia, ele tinha voltado a estudar, se formou, se tornou um advogado. Ele não poderia ter vivido isso antes. Ele não poderia ter poupado esse sofrimento, esta humilhação, sabe, que veio de um berço de ouro e estava passando por escassez. Ele não poderia ter se dobrado e ter dito assim: não, eu vou fazer a minha parte, não julgar os outros. E a maioria das pessoas fazem, culpa os outros
Ô amado, é hora de dizer aonde eu estou errando. E Deus vai apontar o teu erro e vai dizer: mas eu sou contigo e vou te abençoar. Sabe, querido? Aquilo que eu tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer, não é Deus. Não, o dia que Deus falar, vai e faça, não. Tem coisas que eu tenho que dizer: eu vou fazer, eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar a minha história. Pode ter certeza que a tempestade ela vem, ela passa, o dia vem, vai, a noite vem, vai, primavera, verão, inverno, vem, vai. Todas as lutas vêm e vão. Elas não são eternas, mas todas elas acontecem. O deserto, que tem um início e tem um fim, não vai ficar na sua vida, tem um propósito. Eu não estaria pregando essa mensagem hoje, até que Deus colocou no meu coração. Hoje você vai pregar sobre o deserto. Uma mensagem que eu já preguei uns 2, 3 anos atrás. Porque eu tenho certeza que é possível que tenha pessoas que estão passando por um deserto e não estão entendendo. Deus, por que eu estou passando por isso? Quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Deus está querendo te dizer: eu quero moldar, transformar o seu caráter. Porque o teu caráter e a tua atitude está te levando a traçar. Quanto tempo isso vai demorar, pastor? Eu gostaria de saber. Mas a demora só vai depender de você. Quanto mais você retardar, não dar ouvido o que outros falam, porque às vezes a gente é o dono da razão. Não, isso aqui é a minha casa, isso aqui é a vida do meu filho, isso aqui é a vida da minha esposa, isso aqui é a vida do meu trabalho. Não dê opinião porque eu não aceito. Eu penso assim. Engraçado que o teu pensamento está há anos e não muda. A história não muda, a situação não muda. É aquilo e aquilo mesmo, e talvez fica mais 40 anos. Quando for mudar, já não tem mais jeito. Amém? Síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E vai morrer mesmo. Naquele dia vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, por que eu passei aquela perrenga toda lá na terra? Sendo que eu poderia estar melhor. Ele vai dizer: porque eu tentei mudar o teu caráter, até para o deserto eu te levei. E você não quer mudar. Você acha que você é o dono da razão. Você acha que o que você está fazendo é o que está certo. Se você pega o seu cartão, passa no banco, você sabe a sua senha de código salteado. Você apertou lá 4 ou 6 dígitos. A máquina, que também é especialista no que faz, diz assim: a senha não confere. Se você errar mais 2 vezes, vai ser bloqueado. Você fala: não é possível, essa máquina está louca. Imagina, eu nasci com essa senha, é a minha vida. Vai lá. Ela diz: está errado. Você diz: não, vou provar para ela que eu estou certo. Pela 3ª vez, ela diz: seu cartão está bloqueado. Aí você puxa o cartão e fala: ih, é o da minha esposa. Por isso que a senha não está batendo. Irmão, tem coisa que Deus está te avisando, dizendo: escuta, você vai quebrar cara. Para, você não está vendo que está dando errado. Muda o foco, muda a direção. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser orgulhosa. Não fique achando o que as pessoas vão dizer de mim. A vida inteira eu ensinei isso. A vida inteira eu falei que isso era correto. Mas hoje eu vou dizer o quê? Que eu estou errado. Sim, você vai dizer. Porque errado é errado e nunca vai ser certo. A vida inteira, pastor, como que eu vou fazer? O problema é seu, conserte o teu erro. Porque se você persistir, vai ser bloqueado no mundo do Espírito e você não vai chegar no lugar algum. Vire para a pessoa que está do teu lado e diz: você está entendendo? Pergunte para ela: você ainda quer continuar no deserto? Deus não te criou para morrer no deserto, amado. Sexto, quem determina o tempo do nosso deserto? É Deus ou é eu? Você, sou eu, somos nós. Amém? A caminhada, amado, era de 40 dias, demorou 40 anos. Isso está lá em Números 14, 34, 35. Eles andavam como? Em círculo. O deserto não era grande. Em 4 dias eles atravessariam. Mas eles ficavam andando em círculo. Sabe quando você quer fazer alguma coisa e você não consegue, você fica dando volta em círculo? Você acha engraçado, parece que eu já passei por aqui.
igual. Deserto, areia para frente, areia do lado, areia do outro, areia do outro. Você olha para cima, é céu, você olha para baixo, areia. E se a gente se perde no deserto, dificilmente você consegue sair, porque você começa a rodar em círculo. Você não tem nem como dizer, olha, parece que eu já passei por aqui. Não tem uma casa, você fala, não, essa casa é o número tal, aquela é o número ímpar. Não, aqui eu já passei. Deserto é lugar vazio. E é o vazio que Deus quer tratar contigo. E por que eles andavam assim? Pelas suas atitudes. Números capítulo 14, versículo 34 diz: segundo número dos dias em que espiaste a terra, a saber, 40 dias levareis sobre vós a vossa iniquidade, por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado. Certamente assim o farei a toda esta má congregação. Aos que se sublevaram contra mim, neste deserto se consumirão, e aqui morrerão. Deus diz o seguinte: esse povo está brincando com quem não conhece. Estava rodando em círculo, mas não se dobrava. Era um povo de dura servir. Aquela pessoa diz: não, eu não volto atrás, minha palavra é uma só, eu quebro a cara, mas eu vou até o final. Eu sou cabra macho, machucado, porque o homem que é homem sabe reconhecer a homem que errou, não é verdade? E aquele povo era de dura servir. Diz: não, nós vamos continuar falando mal, vamos começar a falar do Egito, o Egito que era da hora, o Egito que era legal, o Egito tinha cebola, o Egito tinha pepino, o Egito tinha carne. O Senhor disse: é mesmo? Vocês estão brincando com quem não conhece, sabe? Vocês estão determinando o tempo. 40 anos vocês vão ficar andando em círculo. Por causa de quê? Apenas pela atitude. Eu quero que essa palavra fique no teu coração, e nessa semana Deus vai tratar contigo. Tem coisas que você está rodando em círculo e você diz: meu Deus, eu estou tentando há dias, como a história da senha do cartão e não está dando certo. Para, meu irmão, para tudo. Reflita. Aonde eu estou errando, e seja humilde para dizer: olha, Senhor, olha, fulano de tal, eu errei, você tinha razão, se eu, poderia seguir por aqui, realmente daria certo, eu vou fazer porque é a tua vida. Para de ficar no deserto por 40 anos, para de tentar resolver a situação, para de tentar consertar uma coisa que até aqui você nunca consertou, e cada vez que você tenta o negócio está entortando mais ainda. Para de ficar criando, situações que não existem. No teu casamento, o barco está afundando. Para de ficar tentando comprar tua esposa, teu marido com um presentinho. Senta, junta tudo que tem e fala: escuta, vamos conversar. Aonde eu estou errando, aonde você está errando, vamos parar tudo e vamos consertar isso aqui. Na empresa, para de ficar dando desculpa, dizendo: não, a empresa fulano de tal não pagou, por isso que a gente não está, acertando o salário dos funcionários. Meu, para tudo e diz: olha aqui, funcionário, a situação é essa e essa, pastor, mas tem uns lá que, falava que isso ia acontecer, eu vou dar uma palmatória dele, meu irmão, porque senão vai afilar você, ele e todo mundo, e você ainda vai ficar muito feio no negócio. Se você não tem condição de cuidar, entregue para alguém que cuida. Se você não tem condição de fazer, entrega para alguém que faça, e faça com excelência. O dia que eu não puder cuidar da igreja, eu vou dizer: Senhor, eis-me aqui, eu já estou velho, já não consigo mais, eu tenho que entregar o posto para outro. Porque se eu tentar levar, achando que a minha experiência vai alcançar alguma coisa, esse barco vai afundar. Amém, meu irmão? Eu não sei qual deserto que você tem enfrentado, mas o Senhor diz: abre o teu olho, porque você só não saiu dele pela tua burrice. E burrice que eu falo no sentido de teimosia, de obsessão, de achar que você vai conseguir. Até aqui você conseguiu, tantos outros você passou, mas esse está difícil. E eu vou te mostrar que o deserto não é tão ruim. 7. O deserto não é tão ruim assim. Depois do deserto, amado, a Bíblia diz que veio a terra prometida. Depois do deserto, quando aquele povo realmente se inclinou, aqueles que tinham que morrer não adiantou, eles morreram lá no deserto mesmo, e Deus trouxe uma nova terra que emanava leite e mel.
Eu quero dizer que você agora, ao arrepender-se, ao procurar parar tudo e tentar consertar, você entra no caminho certo. E aí anda só mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Para chegar até a terra prometida, você tem que ser aprovado na faculdade de Deus. Talvez se você fosse Deus, você falaria assim, que com você se agiria diferente, não mandaria para o deserto. Mas Deus é Deus e não precisa da opinião de ninguém. Ele diz, não, contigo, com o ser humano, é só no deserto que muda caráter. É só no deserto que a gente transforma pessoas. É só no deserto que a coisa anda. Amém? Porque no deserto nós não temos apoio. Tem filho que não cresce porque tem apoio de pai e mãe. É hora dele quebrar a cara, pai e mãe entra no meio. E aí o cajado de Deus desce para todo mundo. Então a família inteira no deserto. Sabe? Tem casamento que não dá certo porque quando o marido está começando, ou a esposa está começando a se engrenar no casamento, a dondoquinha ou o frouxo corre para a casa da mãe ou do pai. E a mãe e o pai entram no meio e diz assim, não, faz assim, não, faz essa, oh, vai cuidar do teu casamento. É como o pai e mãe tenta educar neto. Vô não presta para educar neto, porque educa errado. Você bateu, você espancou a vida inteira, na hora que a tua filha vai dar um tapa no neto, você entra na frente. Ele não, então apanha você. Porque toda criança que é cuidada por vô e por vó, normalmente pode tudo. Aí vem a revolta dos filhos, né? Quando eu era criança, apanhava igual uma mala velha. E agora eu quero dar um tapa no meu filho para ensinar o que eu aprendi e a senhora não deixa. Aí eu vou e a avó diz, não, mas ele é diferente. É diferente nada, é criança. Precisa aprender. Sabe, irmão? Aí o casamento não dá certo. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe e é verdade. Minha mãe tem 8 filhos. 5 mulheres e 3 homens. Um já faleceu. E eu nunca vi, quando houve problemas de relacionamento com as esposas ou com os maridos, a minha mãe ficar a favor dos filhos. Ela sempre ficava a favor das noras ou dos genros. Porque conhecia os filhos que tinha. E filho é assim, ai mãe, nossa, fez isso, fez aquilo. E pai e mãe se dói pelos filhos, é natural. Mas quando o pai e a mãe é sábio, ele diz assim, te conheço a vida inteira, eu sei também que você não é flor que se cheira. Se for errado, eu até vou falar, mas primeiro que ela não era de se meter. E quando tinha que falar alguma coisa, ficava a favor das noras e do genro. E é certo. Porque se fica a favor do filho, sabe o que acontece? Cresce, não assume os problemas, volta para casa e vai acontecer isso várias vezes. Porque sempre vai ter alguém que não presta, que é radical, que é isso, que é aquilo. Eu tenho esse mesmo princípio. Eu tenho um genro só, glória a Deus por isso. Um só. E às vezes eu puxo a orelha da minha filha em relação a isso. Mas também sei puxar a orelha dele, porque eu tenho um agravante maior. Ele ser genro é ovelha. Aí tem hora que eu falo, estou falando com o pastor, hein? Vai levar para o outro lado, lá. Sabe, irmão? Porque eu conheço os defeitos da minha filha. Como todo pai conhece os defeitos dos filhos que tem. Que ela não é perfeita, ele também não. Não é? Mas é mais fácil acreditar alguma coisa que ele fala e o tempo é que vai mostrar, porque eu não conheço, não é assim? Do que o teu filho. Teu filho fala uma coisa, você olha na cara dele e fala, não é mãe, está mentindo. Você conheceu a vida inteira. E o outro está conhecendo agora, ele consegue até te enrolar. Não é assim? Mas tem hora que a gente precisa se enrolar para o casamento, se enrolar para lá e lá mesmo seguir reto. Porque se todo pai e mãe que entra no relacionamento de pai e filho sabe o que vai acontecer com esse casamento, não vai para frente. Só que pai e mãe não é para a vida toda. Vai chegar uma hora que eles vão morrer, o filho precisa crescer. E o deserto de Deus entra no meio dizendo, a quem eu vou ter que ensinar? Quem é o próximo? Ô amado, eu vou entrar no deserto de Deus para ser tratado, para ter estratégia para avançar. E não entrar no deserto de Deus para ser corrigido. Amém? 8º e último tópico.
Há apenas dois caminhos no deserto. Primeiro, a desistência. Números 32:11 diz assim: de certos homens que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir. Olha o que o Senhor diz: homens de 20 anos para cima não vai entrar no deserto, ou perdão, na terra prometida. Sabe o que aconteceu com esses homens? Aqueles que tinham por volta de 30 e poucos anos, 40, morreu tudo. Deus disse assim: escuta, eu não vou deixar esta inflamação, esta infecção entrar na nova terra. É a mesma coisa, você teve um problema no teu casamento, você teve um problema na tua família, você teve um problema na empresa que você trabalha, você teve um problema com as amizades que você tem. Esse problema que teve lá atrás, que foi a destruição, você vai trazer para um novo relacionamento? O erro que você teve na empresa passada, você vai trazer nessa nova empresa? Deus disse: esses homens não vão entrar, não vão herdar, porque na terra prometida eles vão causar problemas. Sabe, meu irmão? Eles quiseram, sabe, desistir, e desistiram no meio do caminho. E Deus diz: aqueles que desistem no meio do caminho não é digno de ser abençoado. A palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, não é digno de ser abençoado. B, perseverança. Números 14:24. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Decida seguir o caminho correto hoje, irmão. Não desista, não. Você está passando pelo deserto porque você abriu a porta e entrou. Esse deserto está doído, está difícil, você não está conseguindo sentir a presença de Deus. Você disse: pastor, eu não sei, acho que eu vou ter que fazer a campanha dos 7 encontros para ver se eu volto, sabe, pelo menos a glória a Deus. Você está no deserto, e o Senhor está te dizendo que esse deserto ele só se tornou um agravante porque você murmura demais, porque você fala demais, porque você age de maneira incorreta, e por isso que está passando o que está passando. Amém? Deus quer te curar, mas se você não fizer o tratamento correto, você vai morrer como esses homens morreram, por desistência. Conclusão: quem está no deserto, amado, por muitas vezes está no caminho certo. Para quê? Para chegar na terra prometida. Deus tem que passar você primeiro pelo deserto. E não se esqueça: quem determina o tempo não é Deus, é você, através das suas atitudes. Vire para o teu irmão e diz assim: está pronto para mudar de atitude?